Abra sua Bíblia, por gentileza, nos Salmos, de número 146. Já foi lido essa noite, não já? Salmos 146. Versículo de número 5 é o versículo que tomaremos por base para a nossa reflexão nesta noite. E nós vamos falar sobre o poder de confiar, ou o poder de quem confia. O poder de quem confia. Você confia no Senhor? Pode dizer amém? Salmo 146, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja confiança está posta no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja confiança está posta no Senhor, seu Deus. Diga comigo: Senhor, eu preciso que a tua palavra desperte em minha alma o perfil do crente cuja fé não abala nas adversidades. Amém. Você já percebeu que boa parte das vezes que nós confiamos em Deus uma situação, uma causa, é mais ou menos como confiar o carro ao filho? A gente dá a chave do carro ao menino e o celular também, para de vez em quando ligar para ele e perguntar se ele não já bateu o carro. Confiamos em Deus, mas temos a necessidade de ficar segurando parte do problema, como se tivéssemos dúvida da capacidade de Deus de resolver as nossas situações à altura daquilo que nós precisamos que Ele faça. Nos Salmos de número 146, o salmista está fazendo um paralelo, por que não usar a expressão, um contraste entre a fraqueza do homem, a fragilidade do homem e a perfeita fidelidade de Deus. Faz-nos o salmista entender que o homem passa, tomba, fracassa, mas o Senhor permanece inabalável para sempre. E aquele que depõe a sua confiança diante do Senhor, recebe nele mesmo a graça para avançar, para caminhar em vitória. Na epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor registra que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que buscam a Deus creiam, confiem que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus realmente espera que nós confiemos nele. Deus realmente espera que a nossa expectativa, que a nossa esperança esteja dirigida a Ele, mesmo porque a fé, conforme revelada na Bíblia, leva-nos a zombar da própria dúvida. A fé vê vida onde há morte, vê saúde onde há doença, vê vitória onde há derrota,
confiar no Senhor, ou a capacidade de confiar nele, nos é dada pela presença do Espírito em nós, pelo conhecimento da sua palavra e pelas experiências que nós vamos tendo com ele. E o interessante é que às vezes nós falamos da confiança em Deus como se fosse uma proeza Deus conquistar a nossa confiança, quando na verdade Ele é digno da mais absoluta confiança dos seus servos. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: você pode confiar em Deus. Acima de tudo porque Ele é fiel. E na sua fidelidade Deus não falha. Mas vamos observar quais são as atitudes de quem confia. Em primeiro lugar, quem confia age. Quem confia não fica parado. É preciso entender que há um princípio chamado de princípio de ação e reação. E eu ouvi um pregador dizer outro dia que Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age pela sua vontade soberana. Vou repetir: Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age pela sua vontade soberana. Eu confio, então eu preciso dar um passo. Se o irmão observar a Bíblia, vai perceber que todos os milagres registrados nela foram operados por Deus. Mas não há um milagre sequer cujo primeiro passo não tenha sido dado pelo homem. Se eu confio, eu preciso tomar uma atitude. 10 leprosos encontram-se com Jesus na fronteira de Samaria com Israel, pedem para serem curados. Jesus não orou por eles. Jesus não disse: sejam curados. Jesus disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Acontece que a lei mosaica proibia um leproso de apresentar-se ao sacerdote. Entretanto, Jesus mandou. Como Jesus mandou, eles foram ao sacerdote. A maioria de nós teria dito: eu não posso ir ao sacerdote enquanto não for curado. Eles não questionaram, foram ao sacerdote, e no meio do caminho eles foram curados, porque tomaram uma atitude. As águas do Rio Jordão pararam de correr quando os levitas entraram na água e mergulharam os pés. Eles tomaram uma atitude. O texto diz que quando Moisés feriu as águas, o mar vermelho se abriu. Esta é a tradução da língua portuguesa na Torá, ou no Pentateuco em hebraico. O texto diz que quando Moisés feriu as águas, um homem saiu do meio da multidão e começou a caminhar em direção ao mar. E entrou nas águas. E ele foi entrando até que a água lhe desse no queixo. E quando a água lhe deu no queixo, o vento começou a soprar e o mar se abriu. Se eu quero um milagre da parte de Deus, às vezes eu preciso caminhar em direção à dificuldade até que ela molhe o meu queixo. Parece que vou me afogar nela, mas eu confiei. E quando eu confio e tomo uma atitude, Deus toma uma reação em meu favor. Isso é tão bíblico que ele diz assim, Tiago escreve: chegai-vos, pois, a Deus. Isso é uma ação.
e ele se chegará a vós. É uma reação. Ele diz: os que me buscam, ação, me acharão. Reação. Jesus diz assim: pedi, é uma ação, e dar-se-vos-á, é uma reação. Batei, é uma ação, e abrir-se-vos-á, é uma reação a quem bate. Ou seja, se eu confio, eu preciso fazer a parte que me compete. Não importa se Lázaro já cheira mal, Jesus disse: tira a pedra. Se Jesus disse, pode tirar, porque ele vai resolver o problema. Tome uma atitude. Diz isso aí para a pessoa perto de você. Tome uma atitude. Quem confia age. Quem confia dá um passo em direção ao milagre, irmão. Quem confia não se prostra diante da adversidade, mas vai em frente, avança, na certeza de que no seu momento Deus vai reagir. O detalhe é que Deus não vai reagir no primeiro momento. Às vezes ele vai esperar que você mergulhe o queixo, para que ele venha em tua direção e faça o milagre que a tua fé está esperando que ele faça. Em segundo lugar, quem confia age, sim, mas quem confia também espera. Não é uma contradição, pastor? Não é um paradoxo? Não. Faça a sua parte e espera que Deus faça a dele. O problema é que, às vezes, nós queremos fazer o que não compete a nós fazer. É preciso haver uma manifestação de confiança que me leve a esperar no Senhor, porque Deus não age de acordo com o meu tempo. Ele tem regras. Salomão diz em Eclesiastes 3 que há um tempo estabelecido para cada propósito. Eu encontrei uma irmã chateada com Deus um dia, e ela queria pegar Deus pelo colarinho e dar umas 2 sacudidas nele, mas ela não encontrou Deus, encontrou o pastor. E ela me pegou aqui e disse: eu não aguento mais, pastor, eu dou 10 dias para Deus resolver o meu problema. E eu disse para ela: irmã, senta aqui. E ela disse: mas pastor, tentou argumentar. Eu disse: irmã, senta aqui, por favor. E eu disse para ela: existem 2 vocábulos para tempo. Cronos é o tempo do homem, o tempo que pode ser medido no relógio, o tempo calculado em dias, em semanas, meses ou anos. Mas existe um outro tempo no texto grego que é kairos. É o tempo da eternidade. O tempo que não pode ser contabilizado. É um tempo sem tempo, com perdão da redundância. Ele não pode ser medido, e este é o tempo de Deus. E nesse tempo a Bíblia diz que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu falei com a irmã: você está dando 10 dias para quem pode transformar isto em 10.000 anos. Então não estabeleça tempo para Deus. Ele sabe até onde você aguenta ir. E Deus não vai lhe deixar morrer sem que Ele se manifeste em teu favor. Então espera no Senhor e confia nele, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia!
Mas o tempo está passando e eu não tenho condição de esperar mais. Renda-se ao Senhor. Eu gosto do Salmo 104, quando o salmista diz assim: o Senhor se lembra de que nós somos pó. Ele conhece os meus limites e eu não vou dizer que Deus, quando perceber que o seu limite chegou, vai agir, não. Porque às vezes Deus nos leva além dos nossos limites. Às vezes você sabe que esse é o ponto final e eu não posso ir mais. E Deus quer que você vá mais. Romanos capítulo 8, versículo 37, tem um texto lindo. Os pregadores falam com uma empolgação extraordinária, porque o texto é lindo. A igreja normalmente aplaude quando ouve, porque o apóstolo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, à luz do texto original, mais que vencedor não é quem conseguiu tudo o que queria. Mais que vencedor não é quem realizou todos os sonhos. Mais que vencedor não é quem venceu todas. À luz do original grego, mais que vencedor é aquele que foi além do limite. Esperaram que você iria até aqui, mas você deu um passo à frente e foi um pouco mais, mas as forças acabaram. Mas Salmo 84 diz que o justo vai de força em força, de força em força. O que é isso? Não tenho força para dar 2 passos, mas eu tenho força para dar 1. Eu dou esse, o Senhor me dá força, eu dou mais 1, e lá vou eu de força em força, esperando naquele que não vai falhar. Você confia? Espera. Deus vai se manifestar. Terceiro lugar, quem confia, segue. Jesus diz assim em Lucas 9: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir, amados, não é observar as placas. Seguir é pisar onde ele pisou, é fazer o que ele fez, é viver como ele viveu. Se eu confio em Deus, eu devo viver e fazer exatamente aquilo que ele me determina como indicação do seu projeto para a minha vida. Sabe qual é o detalhe? É que seguir as ordens de Deus às vezes é um paradoxo, é uma loucura, é agir contra a lógica. Mas e quem disse que Deus é lógico? Quem disse que as coisas de Deus são matemáticas? O nosso problema é que nós estamos esperando um Deus que age dentro do previsível, e a Bíblia revela um Deus que age no imprevisível. Ele vai vir de onde você não espera. Eu recebi outro dia uma mensagem no meu telefone celular que dizia assim: às vezes as nossas vitórias vêm mascaradas de derrotas. Parece derrota, é uma tragédia, mas por trás do embrulho, Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Parece o fim, mas depois desse primeiro momento, Deus quer te mostrar que é o começo de uma nova época para a tua vida. Porque o fim não é de todo uma destruição,
é a oportunidade de começar do zero. E quem começa do zero está novo em folha. Afinal de contas é começo, e todo começo é novo. Deus está querendo que você seja guiado por Ele. Obedeça a sua voz, atenda a sua determinação, e Ele agirá em teu favor a seu tempo. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: faça o que o Senhor lhe manda fazer. Eu digo para vocês hoje, digo para você que está acompanhando essa ministração pela televisão, se Deus lhe disser senta, nem pergunte se tem cadeira, sente. Se o Senhor lhe disser siga, siga. Ele vai te guiar passo a passo. Se eu confio em Deus, devo fazer como Ele me manda fazer. Sabe do que eu lembro agora? Quando os filisteus, segundo Samuel capítulo 5, se reuniram contra Israel. Tão logo Davi havia tomado posse do reino, a Bíblia diz que os filisteus vieram e sitiaram a terra. E Davi foi ao templo orar. Eu gosto do episódio pelos detalhes. Quando Davi ora, ele pergunta ao Senhor: eu devo subir contra os filisteus? O Senhor disse: sobe. E Davi perguntou: e o Senhor vai me dar vitória sobre eles? O Senhor disse: te darei vitória. Davi subiu, guerreou, venceu, trouxe os despojos. A Bíblia diz que os filisteus retornaram para a sua terra, se reorganizaram e voltaram um ano depois, outra vez contra Davi. Só que o detalhe é o seguinte: eu já venci uma vez, venço duas, não precisa nem perguntar mais a Deus, é assim? Não. Outra vez, Davi vai orar e pergunta ao Senhor: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E Davi perguntou: o que faço? O Senhor disse: sobe por detrás da floresta dos balsameiros, te esconde lá e espera o meu sinal. Olha o detalhe. O Senhor está dizendo a Davi: deixe os filisteus invadirem a sua terra e não faça nada. Só quando eu lhe der o sinal. E os filisteus entraram na terra de Israel. Imagina a situação, você olhando para o inimigo tomando o seu território, o coração acelera e alguém diz: majestade, tem que ir. E o Senhor diz assim: ainda não. E o coração bate forte, você vê o estrago e quer ir, e alguém diz: majestade, e o Senhor diz: ainda não. Seguir é você ver o inimigo entrando no teu território, mas se o Senhor disse ainda não, então fica no teu lugar. Quando o Senhor se manifesta, Ele diz a Davi: eu vou sacudir a copa das árvores. Quando eu balançar a copa dos balsameiros, eu acho lindo isso. Parte a peleja, porque eu já saí na tua frente. Aleluia. Oh, amanjo anagai remasurias. Deus coloca a natureza em teu favor. Ele articula as coisas em teu favor e age a seu tempo. Quando você aprende a fazer como Ele determinou. Amém? Penúltimo lugar, quem confia, crê nas promessas. Deus fez uma promessa para você? Descanse. Eu gosto de Pedro com toda a sua inquietação, com toda a sua afobação, com o seu temperamento forte.
Um dia Herodes prendeu a Pedro e disse para Pedro: te mato depois da Páscoa. Herodes não era um cara gente boa. A história diz que o avô do Herodes, que tinha prendido a Pedro, foi aquele que matou os infantes em Belém de Judá. O pai do Herodes, que tinha Pedro na prisão, foi quem degolou a João Batista. O Herodes, que havia colocado Pedro na prisão, já tinha matado a própria mãe, matou a própria esposa e matou os 2 filhos, para não ter ameaça para o seu trono. Se ele matou a mãe dele e os filhos, Pedro com certeza não ia escapar. Tiago já havia morrido pelas mãos de Herodes, mas Pedro deitou e dormiu. Como é que o cara sabe que vai morrer amanhã de manhã e consegue deitar e dormir? Mas dormiu tanto que o anjo chegou e deu uma sacudida nele, disse: levanta, Pedro. E Pedro acordou meio apavorado, meio grogue. E o anjo disse: vem comigo. E Pedro foi saindo às pressas, e o anjo disse: não, calma, calça sandália. Eu acho lindo isso aqui. Quem está na prisão e vai morrer amanhã de manhã quer lá saber de sandália, irmão. Mas o que eu vejo aqui é o Senhor dizendo a Pedro: calma, eu estou cuidando de todos os detalhes para você, até de uma ínfima sandália, eu estou cuidando. Aí Pedro calça a sandália meio às pressas. Quando Pedro vai saindo, onde não, Pedro, coloca a capa, como se dissesse: está frio lá fora, é madrugada, é Deus cuidando daquele que confia. Cuida dos detalhes, cuida dos interesses, cuida daquilo que você acha que já não é tão importante, mas Deus está cuidando para você. Quando Pedro coloca a capa e sai, chegou na rua que o vento bateu na testa, Pedro disse: não é um sonho, Deus enviou seu anjo e me tirou da prisão. O camarada dormiu tanto que ele conseguiu calçar a sandália, e não era como as nossas sandálias, queridos. As sandálias subiam amarrando na perna até chegar em determinada altura, porque eles viajavam a pé, dava trabalho calçar aquele troço. Pedro colocou a capa dormindo, pensando que era um sonho. Como é que o camarada conseguiu dormir tanto? Porque um dia Jesus olhou para ele e disse: você vai ficar velho. Quando Herodes disse: eu te mato amanhã de manhã, Pedro lembrou: Jesus disse que eu vou ficar velho. Se Jesus disse que eu vou ficar velho, eu não fiquei ainda. Eu vou é dormir, que ele vai me tirar dessa enrascada. Pedro deitou e dormiu, confiando numa promessa que o Senhor lhe havia feito. Se você puder, aplauda aquele que não falha em suas promessas. Ele disse a Jeremias assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Através de Isaías o Senhor disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Eu não sei quanto tempo tem que Deus lhe prometeu, mas tenha certeza, as promessas do Senhor não caem por terra. Deus não promete para ficar livre de nós. Deus não promete para a gente parar de chorar de joelhos. Ele promete porque pode fazer. Ele promete porque quer fazer. Ele promete porque vai fazer. Portanto, creia na promessa do Senhor, creia na palavra, creia no que Ele lhe disse, porque vai acontecer como Ele lhe disse. Amém? Em último lugar, quem confia
entrega. Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente pega o problema e entrega para Deus assim: o Senhor segura uma pontinha que eu vou segurar a outra, viu, Senhor? E eu vou seguindo minha vida e orando. Resolve, Senhor, resolve. Está na tua mão, Pai, mas a minha pontinha eu não largo. Obrigado, pastor. Entretanto, amados, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre ele. Sabe o que é entregar? Sabe o que é lançar? Não é fazer o que eu fiz agora. Entregar, lançar, é fazer isso aqui. Eu jogo para lá e tenho certeza que ele não vai deixar cair ao chão, porque ele tem interesse de tomar a minha causa e resolvê-la para a honra e a glória do seu nome. A pergunta que eu lhe faço agora é: será que nós realmente entregamos? É interessante que não parecia que o pastor Gleison estava olhando para os meus gestos. Ele estava olhando para a Bíblia dele, mas eu joguei e ele conseguiu pegar. É isso que Deus faz. Você pensa que ele não está interessado, você pensa que ele não está prestando atenção, mas quando você lança, ele mostra que está atento a você e que nenhuma das suas necessidades passam desapercebidas, porque ele é Deus e conhece nossas causas e entra em ação por elas em nosso favor, para a glória do seu nome. Dá uma sacudida no vizinho e diz para ele: entrega. Fica em pé, por favor. Entrega ao Senhor. Deus está esperando um gesto teu de confiança. Deus está esperando um gesto nosso de fé, para que Ele haja, se manifeste, porque nós confiamos nele. E eu lhe digo uma coisa: nunca quem confiou em Deus se decepcionou. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Pode até parecer que Deus não está envolvido no seu problema. De vez em quando até nós, em nossos ataques de fraquezas, em nossos ataques de angústias, alguns em ataques de murmurações, dizem assim: Deus não está nem aí para o meu problema, Deus não está dando ousadia para a minha oração. Mas quando você menos espera, Ele dá um sinal. E quando Ele dá um sinal, é para que você entenda que Ele não esqueceu você. Confia. Eu quero orar em seu favor agora. Deixa eu lhe lembrar uma coisa. Eu não vou orar para que Deus lhe dê fé, tá? Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus poderia ter colocado a mão na cabeça deles e ter dito: recebam fé. Ou poderia ter dito: graças te dou, ó Pai, porque eu sei que sempre tu me ouves. Eu te peço, dá fé aos meus discípulos. Jesus não fez isso. O que foi que Jesus fez? Quando os discípulos disseram: aumenta-nos a fé, Jesus começou a conversar com eles. Pode ler Lucas 18. Jesus começou a falar com eles sobre o poder da fé, sobre o resultado da fé. Por que Jesus fez isso? Porque lá em Romanos, Paulo traz o princípio divino. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que o Senhor trouxe para nós esta noite já é suficiente para aumentar-nos a fé, a palavra. O que eu vou pedir agora nessa oração é que o Senhor nos ensine a usar essa fé e nos dê ousadia
para que esta fé resulte em milagres. Amém? Você vai dizer a Deus: eu quero intrepidez, eu quero ousadia, eu quero coragem para exercitar essa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra. Suplicamos, ó Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada pessoa. Faz esta palavra germinar, brotar com poder, gerando fé em cada vida, gerando confiança em cada alma. Mas, ó Senhor, nesta oração eu te rogo, dá-nos intrepidez, ousadia, dá-nos, ó Senhor, veemência no uso desta fé que a tua palavra está gerando em nós. Senhor, ao chegarmos em casa hoje à noite, nós queremos que esta fé esteja presente, a fim de abençoarmos o esposo, a esposa, os filhos ou os pais. Queremos esta fé presente para clamar pelo milagre que surgir a necessidade. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Agora coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado, ou pegue na mão dele e ministre uma palavra de fé na vida desta pessoa. Ministre uma palavra profética de milagre na vida desta pessoa. Foi isso que Jesus fez, ministrou a palavra. Diga assim, ó: você vai vencer. Você diz assim, ó: sabe aquele problema? Eu profetizo em nome de Jesus que vai ter solução. Você diz assim: aquela enfermidade, eu a repreendo em nome de Jesus. Se é um amigo muito próximo, você sabe de um problema bem pessoal dele, você dá uma sacudida nele e diz para ele: eu sei que você vai vencer, estou contigo e Jesus está também. Você pode dizer assim: quando você vencer, eu venço contigo, teu cântico será meu cântico, tua vitória será minha vitória, teu júbilo será meu júbilo, porque nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz que se dois de nós concordarmos acerca de uma coisa, o nosso Pai nos concederá, para que o nosso gozo se complete. Quem crê, diga: eu creio. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno, louve porque Ele merece, magnifique-o porque Ele é Deus.